Isso. Boa noite, gente boa. Então, mais um dia que nos fez o Senhor, alegremos-nos e regozijamos nele. Embora estejamos sem microfone, eu peço desculpa se não der para ouvir. Né? Então, dá para escutar minha voz aí atrás, meu Fábio? Então, beleza. Meus irmãos, vamos lá para Jeremias, capítulo 1. E aí, quem achar, coloque-se de pé, por favor, para nós lermos todos juntos. Hoje a língua estranha está liberada. Não tem data show. Opa! Bem, se Rebeca não deu golpe, o irmão Paulo só perdeu com a Rebeca. Jeremias, capítulo 1. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares. Perdão, eu vou começar pelo par, porque a gente vai começar no versículo 4. 4, 5, 6 e 7. Deixa eu ver, eu estou vendo gente em pé, mas estou escutando barulho de pai. Algo errado não está certo. Vamos lá então, meus irmãos. Versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que formasses um grande patrimônio e eu te conheço, que saí saudade, santifiquei e as nações te dei como profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou anjo de uma criança, porque agora Amém. Os irmãos podem sentar. Se você não tiver medo da pessoa que está do seu lado, fala para ele, mais fácil. Se tiver medo, a respeito, não tem problema não. Escapou, irmão. Escapou. Porque eu não sei se dá para perceber que assim, a gente tem uma tendência muito grande, né, de estar sempre querendo que as coisas melhorem, mas a gente mesmo não quer mexer na gente. Eu acho que eu já falei isso aqui quando a Gisele estava fazendo um tratamento de saúde devido a questões de colesterol, triglicerídeos, esse negócio todinho. E aí a médica chegou para ela e falou que, olha, se você não fizer determinada coisa, né, vai ficar complicado para o seu lado. E aí é aquele caso. Enquanto você está preocupado com uma aparência, então a gente, aí releva, não sei o que, agora quando é o seguinte, amanhã você pode não estar mais aí. Aí, sabiá já muda de cantiga, certo? E aí, nesse caso, em 3 meses ela perdeu 15 quilos. E eu lembro que quando ela chegou na antessala da nutricionista, aí, sabe que todo lugar de espera sempre tem alguém para reclamar de alguma coisa, certo? Se é médico, banco, alguma coisa, sempre tem alguém para... mole não, né? Tá calor, né? Mas também, esse ar-condicionado, aí começa, né? E aí, nesse caso, a moça começou a reclamar, dizendo que as orientações da nutricionista não serviam de nada. Aí, a Gisele começou a perguntar, mas você cortou isso? Né? Você cortou não sei o que lá? Então, você cortou não sei o que, ou seja, no final das contas, a mulher estava culpando a nutricionista quando a nutricionista deu orientação e ela não ouviu. Ou seja, qual seria o caminho adequado? Eu acato todas as orientações e digo que elas não funcionaram. Agora, eu não atendo as orientações e digo que elas não funcionaram, então eu não vou nem dizer que a pessoa tem má fé, mas digamos que de repente ela esteja, como é que eu posso dizer? Não é uma questão de má fé, mas que pelo menos ela esteja num processo de negação. É aquele caso que você, assim, você não admite que determinada coisa está acontecendo, certo? Então eu lembro de uma música, agora não sei se é do Chico Buarque, mas quem cantava era a Beth Carvalho. Olha aí, o meu guri. E aí a mulher falava um monte de coisa bonita do moleque, mas o moleque era o bicho, e o bicho mesmo, né? E aí nisso, assim,
assim, e ela tá, olha aí o meu guri, olha aí o meu guri, tudo tal, e vai desenvolvendo a poesia da música, e enquanto ela vai cantando, fica assim, só ela que não está vendo? Será que ela não está vendo o que esse garoto está fazendo, meu Deus do céu? Então, são situações, né, que você vai olhando em que, por exemplo, eu vou caminhando para o buraco, alguém tenta me alertar, e eu digo que não estou. E aí eu digo que Rosinha é implicante, entende? Tereza só vê defeito. Já reparou? O pau não vai com a minha cara. Entende assim? Eu vou só no seguinte. Mas e você? Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo comigo, entende? As pessoas que estão aí, entende? O mundo todo, e detalhe, né? É um dia uma humildade quando as pessoas falam isso. O mundo todo está contra mim. E aí, agora eu entendi. Então, você, por exemplo, vive mandando atestado médico toda segunda-feira no seu trabalho porque sua mãe não me deu um tênis quando você tinha 12 anos. Tá bom, tá legal. E aí o que acontece? Nessa situação de negação, muita coisa na vida da gente não muda. E o pior é que é o seguinte, gente, tem gente que fala assim, mas Deus não vai deixar, eis que te digo de mim mesmo, Deus vai deixar sim, porque os céus são do Senhor e a terra Ele deu os filhos dos homens. Então tem coisa que é o seguinte, Ele não vai fazer por mim, tem coisa que Ele não vai fazer por você. É como, por exemplo, Deus, Ele quer salvar as pessoas ao nosso redor. Mas quem é que vai pregar o Evangelho? É Ele, os anjos? Quem é que tem que pregar o Evangelho para as pessoas ao nosso redor? Eu. Entende como é que é o negócio? Então, aí, por exemplo, eu vou pedir a Deus, né, para que Deus me dê uma vida com mais saúde. Bem, cura é milagre, é problema dele. Só Ele pode fazer isso. Agora, cuidar da minha saúde já não é mais problema dele, é meu. Entende? Eu estou lembrando aqui quando Carla passou aquele sufoco com o Miguel, que a Carla passava por nós e ela não cumprimentava ninguém. Aí de repente alguém podia olhar assim, né? Claro que isso não acontece aqui, porque aqui é Belfor Roxo, né? Lá onde eu moro, aí digamos que de repente alguém fica assim, tá melhor que nós, a gente está com algum verme, a gente não sei o que lá, aí depois morre porque foi besta, né? E aí o que acontece? Nessa situação, né, estou falando de coisas que assim, minha vida é andar por esse país, então a gente escuta algumas coisas, certo? Aí, assim, como graças a Deus aqui todo mundo é bonzinho, aqui isso não acontece, mas como lá fora o pessoal não sabe como é que é, e aí observa bem, digamos o seguinte, se Carla vivesse ou morresse, se Miguel vivesse ou morresse, quem teria vivido ou morrido? Eles. Então quem tinha que cuidar disso? Eles. E a minha opinião? Minha opinião é a minha opinião. Porque se ela morre, eu fico com a minha opinião. Se o Miguel morre, eu fico com a minha opinião. Então, já que a minha opinião não serve para a vida deles, então eu tenho que usar a minha opinião para a minha vida. Mas já reparou, para a nossa vida, gente, é difícil. Para a nossa vida é só elogio. Já reparou? Entende? É como, por exemplo, eu estava conversando outro dia com a Gisele, não sei se ela gostou da conversa. E aí a gente estava batendo um papo, né? Porque vez por outra surge esses negócios na internet, né? Que o marido não sei o que lá, porque ele não está mais assim com a mulher, não sei o que lá. Falei, pô, Gisele, é o seguinte, eu entendo da seguinte situação. Cada um joga o seu futebol. Por exemplo, uma coisa é o marido continuar casado com a mulher, outra coisa é ele continuar interessado na mulher. Ele continuar interessado na mulher tem a ver com ele admirá-la. Tem a ver com ela, de alguma forma, fazer algo para deixar ele admirando. Né? Entendeu? Admirando. Então, nesse caso, observa bem. Tem coisa, por exemplo, ficar casado não é decisão dele. Estou casado. Entende? Percebe como é que é a situação? Assim, estou vivendo, né? Mas assim, se você pudesse dar sua opinião para ela sem briga, o que você diria? Isso. O que você não fala? Porque dá briga. Então, o que acontece? O que você faz? Guarda. Beleza? Então, aí o que acontece? Nessa brincadeira, o relacionamento está morrendo. Ou então, por exemplo, né, aquele caso do marido que fala assim, mas a minha mulher fez isso do nada. Não é do nada. Vocês estão vivendo há quanto tempo juntos? Né? Uma semana? Não. 2 semanas? Não. 1 mês? Não. 1 ano? Não. 1 década? Não. Então não é do nada. Entende como é que é o negócio? Mas aí percebe que essa visão míope que a gente tem para a vida da gente, já reparou quando é para a vida dos outros, a visão é diária. A gente sabe por que fulana, né, pulou a cerca. A gente sabe por que fulano bateu na mulher. A gente sabe por que o filho da vizinha está fumando maconha. Agora, no meu caso, quando foi que eu errei? Já percebeu?
facilidade, que se só eu tenho facilidade para tomar conta da vida dos outros e dificuldade para tomar conta da minha vida. Eu não sei, sabe, se para vocês é mais difícil, mas para mim, gente, tomar conta da vida dos outros é muito fácil. Agora, da minha, é um negócio que eu fico assim, mas por que eu estou passando por isso? Certo? E aí, Diácono Fábio, meu mecânico ligou para mim hoje. Aí estou eu lá, almoçando com meu pai, aniversário do meu pai, aquele momento alegre, vendo o vovô, meu pai vacinado, a gente de máscara, vou perguntar, é certo ponto, né? E aí, nesse caso, né, aquela coisa todinha, fazendo pirraça logo na frente do meu pai, para parecer que eu educo direito a criança. E aí, nesse caso, né, aí nisso, queria subir na cama do meu pai de sapato, porque assim, meu pai tem um monte de coisa que a gente não tem. Por exemplo, telefone comum, né, a gente é coisa digital, aí relógio, tem relógio na casa do meu pai, na minha não tem, ninguém tem. Então, aí ele queria mexer nas coisas e tudo, tal, aquela coisa todinha. E aí nessa brincadeira, tá a gente lá, aí ele liga para mim. E aí ele fala para mim que assim, ele estava em São Cristóvão batalhando para conseguir algumas peças, porque teve um problema, uma dificuldade, Paraná, né? Paraná. E aí naquela situação eu só vi o nome na minha cabeça, Rosinha. Era o seu marido, né? Desculpa pensar no seu marido, mas eu estou dizendo na sua frente. Então nesse caso, em relação a isso, observe bem como é que são as coisas. Estava ali, e aí eu estava conversando com meu pai. Não, pai, mas sabe como é que é, né? Se a gente não tem dinheiro para negociar e tudo e tal. Aí a Gisele falou assim, mas tem gente que paga tudo também, e às vezes o profissional ele é lambão. Gente, mas me subiu uma raiva, né? Entende? Mas subiu. Eu estou querendo bancar, entende? O filho sábio, prudente, equilibrado, que não gosta de briga. Aí do jeito que a Gisele fala, no meu ouvido só vem uma palavra assim, tu é frouxo. Só via isso. Entende como é que é o negócio? E aí, observa bem como é que são as coisas. Assim, percebe, não, entende o sentimento. Eu acho que o Fábio foi o que me entendeu aqui, o sentimento que veio. Porque se não viesse esse sentimento, por que eu ia ficar com raiva? Eu concordei com ela. Tá dando para entender? Eu estou percebendo isso. Parabéns pela honestidade. Aí nesse caso, agora já era, tinha combinado, nem combinei. Então, nesse caso, observa bem como é que são as coisas. Aquilo veio, sabe, no meu coração, com uma raiva. E por que isso? Porque na nossa história, nós somos os bons. Percebe? Agora, quando a gente vê a história da vida do outro, a gente vê que o outro é vilão. É muito fácil ver defeito dos outros. Difícil é ver defeito na gente. Tanto que é que eu tive essa reação. E aí talvez alguém diga, o que você está contando aqui? Porque, não sei para você, mas para mim tirar a máscara é um negócio que liberta. Sabe, eu estou falando diante de Deus. Para mim é um negócio que liberta, por quê? Não tem como um miserável jogar na minha cara depois. Eu joguei antes. Entende? Eu lembro que uma vez tinha uma dona, né? Porque tem gente que aqui em Belfor Roxo eu ainda não sei porque eu nunca peguei ninguém. Mas assim, lá perto de casa, muito comum o pessoal falar mal do pastor. E aí nisso eu lembro que uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor. Aí eu estava conversando com uma amiga, e aí a amiga falou, não, porque esses pastores fazem um monte de coisa errada, e quando a gente descobre, ela falou assim, você não conhece o meu conta para todo mundo lá na igreja do Mirador. Aí a mulher olhou assim, né? Aí talvez alguém diga, ele é herói? Não. Simplesmente é o seguinte, eu sei que um dia alguém vai usar minhas falhas contra mim. Então eu já uso logo, e acabou. E eu sei que quem falar mal de mim também não presta. Então, nessa situação, percebe como é que é o negócio? É libertador. Mas agora, ao mesmo tempo que é libertador, é constrangedor. É constrangedor. Entende? É constrangedor eu olhar para mim e falar assim, agora dá para entender porque que algumas coisas na minha vida não mudam. Percebe? Quando você tem esse olhar que você tem na vida do outro, na sua, agora eu percebo, peraí, está explicado. Isso. Tá? E aí, diante desse quadro aqui, por que a ideia do vai e faça? Porque não adianta você saber o que fazer, a questão é você fazer o que você sabe. Porque já reparou, na teoria a gente sabe tanta coisa. Na teoria a gente tem resposta para tudo. Na teoria a gente tem a fórmula da educação dos filhos dos outros. Na teoria a gente tem a solução para o casamento dos outros. Na teoria a gente tem a solução para o ministério dos outros. Eu lembro que há mais ou menos coisa de uns 5 ou 6 anos atrás, o meu pastor tinha ido à minha casa, ele estava vendendo os queijos e tudo tal. E aí eu cheguei para ele e falei assim, pastor, bem falei do senhor na minha igreja na semana passada. Ele, foi? O que foi, pastor? Aí eu falei que eu estou pagando com a língua tudo que eu falava. Porque eu olhava e falava assim, mas é só o pastor
fazer isso. Mas era só pastor fazer não sei o que lá. Mas era só pastor fazer não sei o que. Aí quando eu botei a chuteira, entrei em campo e fui fazer, levei. Eu falei, agora eu entendi por que ele não fez. Agora eu entendi por que ele não fez. Agora eu entendi por que ele não fez. Oh, meu Deus do céu, eu achei que eu era melhor do que ele. Não era, eu só era ingênuo e inexperiente. Entende? Porque o mesmo Judas que fala assim, olha, é só você chegar e pegar esse dinheiro aqui e ajudar os pobres. Era o cara que estava roubando o dinheiro de Jesus. Percebe? Ele está acusando uma mulher, né, de desperdiçar dinheiro e ele estava pegando o dinheiro de Jesus. É que Jesus não é igual a gente. Se Jesus é igual a gente, mandava direto no Facebook, entende? Já viu aquelas orações assim que o cara manda? Porque assim, ele está, Senhor, meu Deus e meu Pai, aí já ia, entende? Falar um negócio desse. Que assim, eu não sei você, mas nas minhas experiências, tem uns negócios que tu vai ver, onde você fala assim, não, parece que a oração é para Deus, mas quem está escutando é o diabo. E aí, nesse caso, em relação a esses lances todos, por que a questão do vai fácil? Porque só você pode viver a sua vida. Só você pode tomar a sua decisão. Só você pode deixar de aturar ou aturar um determinado comportamento. Só você. Entende? E aí nessa hora, sabe, é aquela questão de que assim, você fica numa certa questão em que, como eu falei com os irmãos no domingo passado, eu preciso resolver esse traço da minha personalidade. Eu preciso fazer isso. Agora, é fácil? Claro que não. Por quê? A Bíblia diz que ao homem de Deus não convém contender. E o pastor, quando é muito contundente, como é que ele lida com as pessoas? E aí você vai se moldando tanto para lidar com o rebanho de Deus, só que nem todo mundo é rebanho de Deus, nem dentro do rebanho de Deus. E aí como é que você faz? Então, ou seja, é como, por exemplo, às vezes eu não sou muito incisivo com o Roberlan, porque como eu recebo? Ele é um cara que assim, ele é muito voluntarioso, ele tem uma vontade muito mais forte do que a minha e da mãe junto. E aí, às vezes, eu vou botar esse cara na linha. Mas qual é o meu medo de fazer isso? De treiná-lo para ser um cara dócil diante desse mundo cruel de tanta gente que não presta. Então, aí eu fico assim, meu Deus, me dá um equilíbrio. Por quê? Botar ele na linha, mas não deixá-lo banana. Porque o que acontece? A minha geração, ela era educada da seguinte forma: ó, é assim e acabou. E aí você fazia. Ou se rebelava. Só tinha esses dois caminhos. Tinha aquele que, por exemplo, da música da Rita Lee, né, levava uma vida sossegada, né, até que meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família. Hoje não pode mais falar ovelha negra, né? Então hoje é racismo com ovelha. Então, em relação a essa situação, o que acontece? Tinha um cara que se rebelava e tinha aquele que, né, ficava daquele jeito. Qual é o problema? Esse cara vai para o casamento, a tendência é o quê? A mulher dele vai ser a mãe dele. Entende? Ou seja, vai todo mundo sempre tirar algum tipo de vantagem, porque ele foi treinado para ser assim. Em contrapartida, o que se rebelou, ele acaba tendo a seguinte postura: o mundo é meu, eu faço o que eu quero. E aí esse cara, ele leva isso para casamento, né? Ou seja, a vontade é dele, da mulher não existe. Aí, relação com os filhos, a vontade é dele, a dos filhos não existe. Na igreja, a vontade é dele, dos outros irmãos da igreja não existe. E aí, quando eu olho para o meu filho, eu penso nos dois extremos. Ou seja, eu não quero que meu filho seja um cara dominador, castrando a vontade das pessoas, mas eu também não quero que ele seja um cara dominado pelos outros. Agora, quem pode mais ajudar o meu filho nisso? Eu. E qual é a parte mais difícil? Para eu ajudar o meu filho, eu preciso me educar. E eu não sei os demais pais, mas eu percebo que a parte mais difícil da educação do meu filho é a minha educação. Esse é o caso. Então, por exemplo, quando a gente fala vai e faça, que é o seguinte: ninguém vai poder decidir por mim a vida que eu vou viver. Ninguém vai decidir por você a vida que você vai viver. Ah, você não pode falar assim com o seu filho, tá legal, mas os resultados da minha semeadura aqui, quem vai colher? É você, vizinho? Não, ofereceu, então deixa eu plantar. Entende? A questão é o seguinte: você precisa fazer. Não vai adiantar botar na conta de ninguém. Não vai adiantar eu botar na conta de ninguém. O que a gente tem que fazer é bater no peito e pensar: por que minha vida é assim? Por que meu ministério é assim? Por que a minha família é assim? Por que a minha saúde é assim? Aí alguém vai dizer assim: ah, não, mas eu sou assim por causa da genética. Tá, a genética foi lá no mercado, fez a compra. A genética foi lá na panela
esquentou. A genética foi lá no escorredor de prato, pegou a colher e botou na goela. A genética fez isso. Tá bom, tudo bem, beleza, tá tranquilo. Aí nisso, digamos, não, mas eu sou assim porque eu cresci sem pai. O teu vizinho, por exemplo, cresceu sem pai e não é assim. Não, mas é porque eu sou preto, o outro também é preto e não é assim. Não, mas é porque eu sou pobre, o outro também é pobre, mas não é assim. Não, é porque, sabe, Deus está me provando. Ou seja, sempre é algum elemento externo. E aí a gente olha, talvez alguém diga assim, mas o que isso tem a ver com Jeremias? É porque a ideia aqui não é pregar sobre o contexto de Jeremias, é sobre a atitude de Jeremias. E que graças a Deus a gente percebe que Deus não muda o seu traço de personalidade. Deus o usa com o seu traço de personalidade. Mas apesar desse traço de personalidade, Ele ainda assim vai fazendo o que deve ser feito. Então a gente olha para cá e observa o seguinte, né, no versículo 5, desculpa. Alguém pode ler aí, versículo 5. Antes de se formasse no ventre te conheci, e antes de saísse da madre, disse às nações e dei pouco a terra. Então observa bem como é que é a situação. Imagina, você, estávamos na barriga da nossa mãe e a gente não tinha consciência de nada, a gente não fazia ideia se a gente de repente estaria nascendo em Copacabana, princesinha do mar, né? Ou se a gente, né, estava nascendo em Japeri, a gente não fazia a mínima ideia, a gente está lá. Só que Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua, apesar da família onde a gente nasceu. Se a gente foi criado pela avó, e todas essas coisas contribuíram para que Deus fizesse alguma coisa através da nossa vida. Então, por exemplo, quando eu olho para algumas realidades na minha família, eu vejo, por exemplo, uma certa redenção em algumas coisas. Eu, por exemplo, vou fazer 24 anos de casados e 24 anos de casado. Quando eu estava para fazer 21, eu ficava com medo, por quê? Meus pais conviveram até 21 anos. Eu pensei, será que eu vou conseguir passar? Porque eu não sei vocês, mas eu brigo em casa com a minha esposa. Certo? Então, aí você pensa, será que eu vou conseguir? E aí eu vejo que assim, Deus me sustentou e eu ultrapassei a barreira. Da minha família, eu sou o primeiro a ter graduação universitária. E aí, assim, da minha família, eu sou o primeiro a ter um automóvel. Ou seja, assim, coisas que você vai olhando e vendo o seguinte, o Evangelho vai trabalhando na vida da gente e assim, e a gente vai sendo moldado da seguinte forma: eu não estou criando você para você ser melhor do que eles, mas eu estou te dando a oportunidade de sentir na pele o que não seria legal você fazer com o seu filho. O que não seria legal por exemplo, o que você viu acontecer com algumas mulheres da sua família, não acontecer com a sua esposa. Porque a sua esposa é irmã de alguém, a sua esposa é mãe de alguém, a sua esposa é filha de alguém. Então, ou seja, às vezes a gente não para para perceber que as nossas tragédias, elas são conteúdos para a nossa pregação. Aí é que está a questão. Eu estava, por exemplo, conversando com alguns irmãos, agora eu não lembro qual foi a igreja que eu estava falando isso. O meu livro, né, o Diácono Gente Boa, que tem assim, me ajudado bastante, tem me projetado bastante, e eu estou conseguindo vender bastante, ele é resultado de dor. Porque Deus me deu o privilégio de conhecer uma turma de diácono na minha caminhada, que eu olhei assim e falei, não, tem que ter gente boa. E aí quando eu fui conhecendo gente boa, eu comecei a perceber o seguinte, não, pera, o problema não é o diaconato. Entende? Aí peraí, vamos fazer o seguinte, em vez de fazer o que todo mundo faz, que é focar nas experiências negativas e falar das pessoas complicadas no meio do caminho, vamos começar a ressaltar aquelas pessoas que foram bênção na sua vida, porque a tendência da gente é focar em coisa ruim. Já viu quando alguém fala assim, não tem amor na igreja? Gente, a igreja é muita gente. Até aqui que é pouco é muito. Ninguém na igreja gosta de mim. Olha quanta gente tem aqui. Se todo mundo que está aqui não gostar de você, ou você é muito orgulhoso, entende? Ou você está exagerando a dose.
Entende? Alguém tem que gostar de você, meu Deus do céu. Entende? E aí nessa situação, eu não sei se dá para observar que muitas vezes as experiências negativas, elas contribuem, sabe, para a gente ajudar algumas pessoas. É como quando, por exemplo, eu oriento, né, uma jovem solteira falando sobre namoro, casamento, essas coisas todinhas. Por que eu falo? Pelas coisas que eu já vi lá atrás. Entende? Coisas que eu vi na minha família, coisas que eu vi na família dos outros, cresci vendo isso. E aí o que acontece? Aquilo ali dá um arcabouço de conteúdo que assim, você olha e fala assim, dificilmente algumas coisas vão ser diferentes se você pegar esse caminho, minha filha. Dificilmente. Quer ir? Vai, o golpe está aí. Mas agora, já deu bisu. Então, observa bem que assim, às vezes a gente não para perceber que Deus está dizendo aqui para Jeremias, fala para mim e para você. Pensa o seguinte, é como se Deus estivesse falando, Tereza, antes que você se formasse no ventre, né, eu te conheci. Antes que você saísse da barriga da sua mãe, eu te santifiquei. E eu preparei um ministério para você, eu preparei algo para você realizar. Aí às vezes a gente pensa assim, tá, mas porque geralmente quando um irmão pentecostal encontra a gente, fala que Deus está mostrando que tem uma grande obra na vida da gente. Aí a gente pensa assim, uma grande obra? Em Belfor Roxo? A obra não é grande por causa do lugar, a obra é grande por causa do dono da obra. Entende? Essa é a questão. Porque, por exemplo, a conversão de Billy Graham. Olha o resultado, Billy Graham só, mas olha a conversão do cara. Então, é só para a gente ter um pouquinho de noção que às vezes aquele garotinho que você está evangelizando, ele pode ser uma máquina de conversão. E diz a Bíblia que você pode ganhar galardão de profeta por você ajudar um profeta. E aí você às vezes está abençoando aquele garotinho, e aquele garotinho de repente vai se tornar a boca de Deus em tudo quanto é canto, e um monte de alma que foi ganha porque você evangelizou alguém. Que ninguém dava nada, porque era um garoto. Garoto de 10 anos, garoto de 5 anos, de 8 anos. O que esse garoto tem para fazer para o reino de Deus? Né? Aí a gente às vezes se esquece da história de Samuel e de Eli. Então a gente olha para cá e verifica o seguinte: Deus investiu em você. E pensa bem, olha como é que são as coisas. Deus vai, pega esse contexto aqui, com essa realidade que nós vivemos, e lá atrás, Joel nem pensava em nascer. Deus tinha um plano. Entende? Ou seja, aí Deus vai, cerca o Joel de algumas características, alguns conteúdos. Para quê? Entende como é o negócio? Ou seja, Deus ele cerca você, dá alguns benefícios, dons, talentos, experiências. Para quê? Então é importante a gente pensar o seguinte: espera aí, você investiria numa coisa que não daria retorno? Eu, por exemplo, os irmãos devem lembrar quando eu cheguei aqui e falei, gente, eu estou com 50 anos, eu não vou malhar ferro frio. E eu quero fazer algo que dê resultado para o reino de Deus. Entende? Não é aquela coisa de ficar assim, vou ficar enxugando gelo porque Deus quer. Não, tem gente indo para o inferno. A gente tem que fazer algo para revolucionar. A gente não pode ficar, já viu aquele rato brincando na rodinha? A gente não pode ficar assim. Por quê? Porque a gente não pode pegar o tempo da gente, a energia da gente, a saúde da gente e deixar tudo para lá. Eu já falei isso aqui, falei em alguns lugares. Eu só tive uma juventude na vida, e a única juventude que eu tinha, eu joguei no ministério. Eu não sou aquele cara que, por exemplo, passou a vida toda cuidando da vida e com 60 anos falou assim, agora eu vou ser pastor. Não foi isso que eu fiz. Eu sacrifiquei algumas decisões minhas, então eu não posso desperdiçar um negócio desse. Se eu, que sou ser humano, eu quero investir numa terra fértil, poxa gente, Deus investiu na gente. Aí imagina, Deus investiu na gente para quê? Entende? Para a gente ficar aqui, né, discutindo a morte da bezerra, apontando para o pato, lembrando do leite derramado, lamentando que o Inês é morta. E enquanto isso acontece, está aí, ó, o diabo fazendo o que está fazendo. Então eu não sei se diante desse quadro você consegue pensar o seguinte: gente, tanta gente no mundo, Deus investiu em mim. Tanto cara por aí, Deus investiu em mim. Tanta gente mais inteligente. Eu aqui não estava conseguindo lembrar o nome da Rebeca no domingo, gente. Percebe como é o negócio? É a secretária da igreja. Entende? Aí eu pergunto, se Deus usa um cara igual a mim para pregar, gente, eu não posso desperdiçar isso. Mas percebe que às vezes a gente acha que meio que assim,
eu sou, assim, Deus precisa de mim, porque se eu não for para a igreja hoje, a igreja vai sofrer, vai sentir a minha falta. Sabe, hoje não dá não, porque tinha muita poeira. Não, hoje eu não vou não, porque é muito frio. Hoje eu não vou não, porque está muito calor. Não, quer saber? Não, estou pensando em assistir. Deixa eu ver, não. O Gugu não, o Faustão ainda não também, né? O Hulk ainda está tendo programa do Hulk? Ainda não também, né? O Thiago, né? O Thiago Leifert, não é isso? Não, é isso que ele está substituindo. Eu não sei, desculpa, gente, não acompanho a parada, não, tá? Estou desatualizado. E aí, nesse caso, né? Aí, por exemplo, não, vou ver um desses caras aí e quando der, né? Quando der, eu cuido das coisas de Deus. Agora, imagine se você fosse orar e Deus falasse assim: quando der, eu atendo sua oração. Quando der, eu conforto você. Quando eu tiver tempo, eu trabalho na sua vida. Imagina se Deus falasse assim, ó, quando der, entende? Imagina se, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, talvez eu tema, porque eu não sei se vai dar para o senhor estar perto de mim nessa hora. Vai que de repente o senhor está no grupo de Zap discutindo, né, o voto impresso do Bolsonaro. Entende como é que é o negócio? Então, a gente olha para cá e verifica o seguinte: peraí, Deus investiu em você. Deus investiu em mim. Deus, por exemplo, pegou a gente, juntou a gente nesse ano de 2021 para a gente fazer alguma coisa nesse lugar, e que não é para ficar reclamando da vida, não é para ficar um brigando com o outro, não é para ficar um atacando o outro. Claro, a gente pode fazer, mas para não dizer que seria burrice, eu diria que não é inteligente, porque observa bem, não sei você, eu vou vir de lá de Olavo Bilac, pedalando para chegar aqui, me aborrecer na cama. A gente, pelo amor de Deus, imagina. Aí você tem um dia de trabalho, você quebrou pedra, você fez e aconteceu, aí você vem para cá para ficar remoendo o mal do Paulo. Não, raciocina comigo, assim, como é, gente. Isso que eu estou falando aqui, eu estou falando, tá? Não é que está acontecendo, tá bom? Então, o que acontece? Até porque se eu tivesse com o mago na cala, eu ia falar isso agora aqui, certo? Então, a respeito desse assunto, o que eu estou... Por que não? Porque como ser humano normal, eu também uso máscara, né, gente? Então, em relação a isso, a diferença é que eu conto. Agora, quanto, por exemplo, a esse caso, observa bem, gente, pelo amor de Deus. Para viver uma vida de evangelho assim, eu continuaria lá, bebendo, sabe, o meu rabo de galo, minha batida de pêssego e cantando. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Ué, fico lá. Pô, não, para eu estar aqui, pensando como é que eu faço para contra-atacar o argumento da Daisy, o que eu estou fazendo aqui? Deus investiu em mim. E Deus investiu em mim, sabe, não como uma terra estéril, mas Deus quer fazer de mim uma terra fértil. E assim, eu fico feliz que a Rebeca está prestando atenção em mim, mas tá vendo ali? Está tranquilo? Então, beleza. Então, nesse caso, assim, não, como orador a gente fica orgulhoso, mas como tecnologia, né? Então, primeiro, sabe, Deus investiu em você, Deus investiu em Jeremias, e está dizendo aqui, ó, eu te santifiquei as nações e te dei como profeta. E é interessante que, assim, pena, né, a energia elétrica não ajudou, eu preparei aqui um slide mostrando um filhote de tigre. Você olha o filhote de tigre, você possivelmente diria, é um gatinho. Agora, cria esse filhote de tigre para você ver. Então aí é que está a questão. Às vezes nós estamos nos olhando pelo nosso estado atual e não pelo potencial que nós temos na mão de Deus. Esse é o caso. Tem gente que de repente não vai olhar para mim, não vai dar nenhum crédito para mim. Mas Deus não está vendo a semente que eu sou. Deus está vendo o pomar que eu vou me tornar através dos frutos que eu vou produzir. Então o problema é que a gente às vezes está olhando aquele caroço de laranja ou aquele caroço de manga e a gente está pensando o seguinte: isso aqui é só um caroço. Não, você sabe quantas laranjeiras vão ter ali? Você sabe quantas mangueiras vão ter ali? Você sabe quantos frutos aquelas mangueiras vão produzir? Aquelas laranjeiras vão produzir? Aí é nessa hora que, lembra da parábola dos talentos? O cara que olha para aquela semente fala assim: isso aqui não tem futuro não. Quer saber? Vou enterrar esse talento. E aí fica. E aí daqui a 10 anos o que fala? Fala mal da semente. Pastor, não tem jeito não. Essa igreja não está para frente não, pastor. Minha família não tem jeito não, pastor. Minha mulher vai mudar não, pastor. Meu marido, que é uma topeira. Não tem jeito não, pastor. Não tem jeito não. E aí quando a gente vai ver, tudo é o outro. Tudo é o outro.
Nunca é a gente. E aí é nessa hora que, por exemplo, eu lembro que tinha uma igreja perto da outra igreja que eu pastoreei, que assim, a igreja na época, acho que ela tinha, não sei se era 12 ou 15 anos, e ela estava no 5º pastor. E aí nisso, mas ele era assim, ele era sábio, ele não sei o que lá. Aí quando chegou no 5º, um dos membros da igreja dirigia a Kombi. Aí eu estava indo com ele, eu falei assim, cara, olha só, vocês não tem mais o que falar não. Porque se esse aí tiver problema também, eu vou achar que o problema está em vocês. Não, pastor, agora vai. Não foi. Então o que acontece? Aí você percebe que é o seguinte, um bate palma, o outro não bate. Um brinca muito, o outro é sério. Um fala tamo junto, o outro fala genuflexo. E aí nessa brincadeira ninguém nunca presta. É como o cara que está no 5º casamento e fala que mulher não presta. Então, ou seja, a gente precisa observar o seguinte, Deus investiu em mim. E se Ele investiu em mim, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso avançar. E dizer o seguinte, obrigado, Senhor. Porque imagina, o cara te dá uma vaga para trabalhar na empresa. Ele quer prejuízo? Não. A menina que escolheu você para namorar, ela quer prejuízo? Não. Mas ela ficou comigo, pegou ônibus errado. De repente, se ela soubesse de tudo, não pegaria. Entende como é que é o negócio? Então, por exemplo, todo mundo quer o melhor para si. Todo mundo quer o melhor para si. Você imagina o quê? A menina no baile, ela, por exemplo, ela não tem os dentes da frente. Ela vai ser os dentes da frente e vai rir? Não. Ela vai apresentar o melhor que pode. Esse é o caso. O camarada mãe vive mandando ele tomar banho, ele não toma. No primeiro encontro, você acha que ele vai sem banho? Claro que não. Depois de uns 3 meses, já deve estar com chulé, entende? Esse negócio assim. Aí vai meio que enrolando, porque agora ela já aceitou aquele nível ali. Entende? Então a gente olha para isso e verifica que é o seguinte, olha, eu vi algo em você. E se eu vi algo em você, você tem que ver algo em si também. Ou sua autoestima é tão baixa que você entende que você merece ficar desse jeito? Aí que é o caso. Os irmãos meus são testemunha. Eu vivo falando sobre a questão de eu ter uma condição de vida melhor. Alguém fala assim, mas é absurdo ele pensar assim. Como é que vai acontecer? Não sei. Eu sei que enquanto eu estou aqui, vivendo do jeito que eu estou tentando fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. E eu creio, como diz a Bíblia, que se você é fiel no pouco, Deus vai honrar você lá na frente. Agora, se você é relaxado, fedorento, xexerento, com o que você tem hoje, desculpa, Deus não vai desperdiçar talento e dom com você, meu Deus do céu. Percebe como é que é o negócio? Assim, tem coisa que às vezes a gente não consegue se situar. A gente às vezes não se apercebe que tem coisa na vida da gente que se não mudar, a gente só vai ficar desejando e nada tendo. Nada tendo. E qual o problema? A vida está passando. A vida está passando. A vida está passando. Outro dia, eu tinha 8 anos de idade. Estou indo para 48. Assim, rápido. Então, sabe, Deus investiu em você. Você pode falar para o seu vizinho? Deus investiu em você. E o texto seguinte, versículo 6. Quem pode ler, por favor? Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Aí você observa o seguinte, Deus está dizendo, pensa na cena, Deus está dizendo, olha, Rebeca, eu estou te levantando para você ser luz das nações. Aí eu estou te levantando para você pregar para reis, príncipes, fazer acontecer. Aí, olha só, pensa aqui a situação de Jeremias. Quem está falando é Deus. Mas olha a autoestima, a autoimagem e o autoconceito que o cara tem de si mesmo. Gente, eu posso ser o zero à esquerda, sabe? Eu posso ser coisa nenhuma. Mas se Deus disse, eu não vou nem discutir. Obrigado. É que nem, por exemplo, quando o coordenador de educação da Convenção Fluminense me convidou para escrever uma revista para a Escola Bíblica Dominical, você acha que eu falei assim, poxa, mas tem tanto pastor inteligente na Igreja Batista, tem pastor com mestrado, tem pastor com que falei nada, eu fiquei foi quieto. Obrigado, Senhor. O Senhor me achou lá em Caxias. Entendeu como é o negócio? Quando eu recebi o comunicado da Convenção Batista Brasileira para eu escrever para a revista de Escola Bíblica Dominical, para o Brasil inteiro adolescente, gente, que assim, eu estava falando agora há pouco com a Carla sobre isso, que assim, eu fico triste com a nossa denominação, porque o nosso jeito de trabalhar faz com que a gente mesmo sepulte as nossas igrejas.
A maioria das nossas igrejas tem 50, 60, 70 anos, tudo minguada. Tem aquela meia dúzia de mandão lá, o povo vai embora, ninguém cresce, ninguém avança, sabe? É um negócio, sabe? Você entra e fica meio para baixo, sabe? Aquele negócio assim, ninguém quer ficar lá, e aí você fica ali, mas aí de repente parece que tu vai também. E aí o que acontece? Você olha assim, mas se você olhar, o pastor que sabe menos, gente, tem 4 anos de teologia, o que sabe menos. E aí, algumas, por exemplo, o cara, ele é teologia, administração, direito, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu, por exemplo, conversando um dia com o pastor Abel sobre a formação dele, deu até vergonha. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Entende? Entende como é que é o negócio? Ou seja, o que não falta é gente que sabe mais do que eu. Mas Deus abriu a porta para mim? Dá licença, vou passar. Ele abriu a porta, se ele viu alguma coisa em mim, quem sou eu para não ver? Agora qual é o problema? Mas eu sei. Aí não, detalhe, Deus está falando, e aí ele, mas Senhor, você tem certeza que sou eu? O senhor não está valendo, toma o seu remédio. Entende? A coisa está mais ou menos assim, e aí você verifica, Senhor, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino, e Deus não sabia quem ele era, Deus não sabia da condição dele, Deus não sabe que você tem limitações, Deus não sabe que eu tenho limitações. Os nossos irmãos que também tem pecado, é que não conseguem digerir isso, e eles apontam os nossos pecados como se eles não os tivessem. Aí, é como eu falei aqui outro dia, né, que assim, só existe um tipo de gente perfeita que eu conheço, que é o pessoal do Facebook. Eles malham todo mundo. É incrível, o nível de perfeição, entende? Fulano é corrupto. Às vezes o camarada está usando ali o tempo que era do trabalho para dizer que o cara é corrupto lá no Facebook dele. Mas ele entende? Aí digamos, aí tá, não, mas por quê? Como é que pode o cara bater uma mulher? Vai ver a vida desse cara que está falando que o outro bateu. Mas essa mulher safada, ela traiu o marido. Vai ver a vida dessa dona. Então eu não sei se dá para perceber que assim, nós às vezes não paramos para pensar que as pessoas que estão falando de nós, elas também sujam os pés de lama na caminhada da vida. O que acontece é que cada um tem uma. Cada um tem uma. Tem gente que está preso na lama moral, tem gente que está preso na lama financeira, e cada um está em alguma área. O problema é que é o seguinte, eu vou medir a Rosinha com a minha régua. Entende? É aquele caso. Digamos que eu sou um cara que compra e não paga, mas eu não xingo palavrão e a Rosinha xinga. Aí eu falo assim, mas um crente não podia xingar palavrão. Aí se de repente a Marinês fala assim, mas você compra e não paga. Não, mas eu vou explicar meus motivos. Percebe? Entende? Ou então, aí às vezes a gente, sabe, às vezes a gente não avança, porque a gente acha que a gente é o rótulo que os outros botam na gente. Esse é o caso. Gente, eu sou quem sou, com as características que tenho, preciso melhorar, claro que preciso, mas agora é o seguinte, se Deus está dizendo algo para mim, eu vou me agarrar a isso. Então aquele caso, gente, vamos lá, mas porque a igreja no tempo tal, quando a gente amarrava cachorro com linguiça, esse tempo não existe mais, o que tem é esse aqui. E nesse aqui você vai ter que se reinventar. Não dá para você hoje dar as respostas que você dava há 15, 20 anos atrás, porque antigamente não existe mais. Ou você aprende a lidar com esse tempo, ou não vai ter como. E aí, quem Deus colocou aqui nesse tempo? Você. Você. Irmão fulano morreu, Beltrano se mudou, o outro não está mais aqui, é você que tem. Essa é a questão. Então, eu preciso ter consciência de que, olha, enquanto Deus me mantém aqui, enquanto Deus mantém você aqui, nós temos o dever de florescer. Porque Deus investiu em nós. E aí, o que eu gostaria que você pudesse guardar no seu coração é o seguinte, em Deus você pode mais do que você imagina. Em Deus você pode mais do que você imagina. Em Deus você pode mais do que você imagina. Sabe, porque às vezes você pode estar se medindo por aquilo que você escutou quando era pequeno. Você pode estar se medindo pela cultura do seu tempo. Você pode estar se medindo pelas coisas que os outros falam. Você pode estar se medindo pelo que as pessoas falam dessa igreja. Só que é o seguinte, Deus escolheu você. Deus plantou você aqui. Deus edificou essa igreja aqui. Mas essa igreja está cheia de gente assim, assim, assim. Tá legal, mas são essas pessoas que Deus quer usar, porque a Bíblia diz que Deus chamou as coisas loucas do mundo, com todo respeito, né, para confundir as sábias. E Deus chamou aqueles que não são para confundir aqueles que são. Para que quando alguém falar o seguinte, mas como é que isso aconteceu? A gente não pode se gabar.
no meu caso, eu não posso me gabar. Não tem onde cair morto, um monte de luta, um monte de dificuldade, um monte de problema, só que por um motivo que eu não consigo entender. Deus me usa, abençoa a pessoa através da minha vida, e eu sou grato a Ele por isso. E você vem falar assim, pô, mas como é que pode? Eu lembro que um pastor amigo meu falou assim, gente, não consigo entender, o governo não tem nada, tem prestígio. Aí eu falei assim, meu Deus, eu querendo ter o que o cara tem, o cara está de olho no que eu tenho, quando eu não tenho o que o cara tem. Aí nesse caso, percebe como é que são as coisas? Eu consigo entender isso? Claro que não. Porque quem geralmente são as pessoas que todo mundo está em volta? Quem tem alguma coisa. Eu não tenho, mas graças a Deus, o povo gosta de ficar perto de mim. Aleluia por isso. Então, observa bem. Aí você vai olhar e falar assim, mas quem sou eu? Eu sou a menina dos olhos de Deus. Quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Quem sou eu? Eu sou plantação de Deus para florescer no meu tempo. Então, que sabe, você possa pensar, eu em Deus posso mais do que imagino. Porque na sua cabeça, de repente você pensa assim, mas eu já estou velho, mas eu só tenho a quarta série. Quarta série, quem fala o pessoal da minha idade, né? E a minha mãe falava que tinha um tal de admissão, né? Eu nem imagino o que é isso. Aí nisso, mas eu só tenho uma admissão, né? Aí o outro fala assim, mas eu fiz faculdade, mas foi na Unisquina. E aí, assim, a gente está sempre se diminuindo, só que assim, gente, a obra de Deus é feita do tamanho de Deus. É como, por exemplo, eu vim aqui, coloquei a minha oferta, e eu podia pensar assim, mas peraí, esses R$5 eu poderia fazer isso. Gente, eu estou aqui para fazer a obra de Deus, e a obra de Deus é do tamanho de Deus. Ou eu creio ou eu não creio que Deus está cuidando da minha vida. Agora, se eu pensar assim, não, mas a nossa igreja é pequenininha, ela não pode, ela não sei o que lá. Eu lembro que quando eu dirigi uma congregação, a maioria dos frequentadores, eles eram juniores. Então, quem pregava, tocava, cantava, era um pessoal de 9 a 12 anos lá. E aí eu lembro que eu falava com alguns, gente, olha só, você não tem o dízimo de um salário inteiro. Ganhou R$10, R$1 de dízimo. O que Deus quer é a sua fidelidade, Deus não quer seu dinheiro. Mas aí o pessoal fala o quê? Mas eu vou dar R$1? Que vergonha! Né? E aí tem aquelas igrejas que o pessoal até bota uma almofadinha lá no gasofilácio para cair a moeda, né? E tem igreja que não, quando você bota a moeda, e culto batista, né? Culto batista não tem barulho. Aí o cara vai e bota assim, aí todo mundo olha assim, a pessoa sai daquele jeito. Gente, pelo amor de Deus, dízimo é dízimo. Dízimo não tem a questão do valor. Deus está se lixando se o teu dízimo é de 100 mil, de 50, de 1.000, 100 mil, 50 mil, 10 mil, 100 reais, 10 reais. Deus está olhando a sua fidelidade. Porque às vezes, você, por exemplo, ganha 50 mil e dá um dízimo de 1.000. Que para a igreja pode ser muito, mas você sabe que está sendo infiel. Entende? E às vezes você pode estar dando R$1, que é o dízimo de 10, mas você está sendo fiel. Deus não vê como o homem vê. Deus não olha como o homem olha. Por isso que a gente tem dificuldade de fazer a obra de Deus, porque a gente faz de acordo com o nosso olhar. E aí a gente tem os problemas que a gente tem. Esse é o caso. Então a gente verifica aqui que em Deus, eu e você podemos mais do que imaginamos. Talvez alguém diga, mas peraí, Roberto, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo porque se Deus acredita nesse negócio, eu vou acreditar também. Entende? Claro que, obviamente, nós temos limites, e a gente vai até o limite que a gente tem, como a Bíblia diz, tudo que você tem para fazer, faz conforme as suas forças. Agora, fazer conforme as suas forças é o seguinte, eu fui até o limite, chegou no limite, não deu mais, é uma coisa. Agora, diz a Bíblia que o preguiçoso fala, tem um leão lá fora. Aí não dá, entende? Aí é que é o negócio. Entende? Então, por exemplo, são situações que eu e você precisamos analisar, porque Jeremias, claro, gente, a gente sabe que Jeremias tinha um desafio aqui. A gente sabe que o ministério dele era um negócio bravo, mas era uma coisa do tamanho de Deus. E detalhe, o texto diz, né, claramente para ele, olha, eu conheci você, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu santifiquei você, e eu dei você como profeta. E aí Jeremias, mas Senhor, eu não sei falar. E Deus não sabia, Jeremias. Deus não sabe que você não sabe falar. Eu sou um menino. Olha só, você está se vendo como um menino. A alma tem idade? Porque se a alma tiver idade, aí complica. Como é que um irmão de 80 anos vai fazer o ministério? A alma tem idade? Então um garoto de 12 anos, Deus não responsabiliza ele, não?
Ele pode não ter responsabilidade com a mãe dele, para Deus tem, Deus sabe quem ele é. Eu não sei se dá para perceber. Então, eu sou um menino, eu sou um analfabeto, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, esse coitadismo pode funcionar hoje, né, para alguns segmentos políticos que gostam de enriquecer às custas de discurso da nossa vida. Porque se essa gente toda se importasse com os desvalidos não seriam mais desvalidos. Raciocínio meu, entende? Então não vem com essa de que está lutando contra não sei o que lá para me defender, porque se quisesse, lá atrás a minha vida já seria outra. Então a gente olha para esse caso aqui, em que assim, mas eu não tenho como. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Ou seja, o Deus onipotente, onipresente e onisciente mora em nós. O Espírito Santo de Deus poderoso mora em nós. E aí a Bíblia diz que não há impossíveis para Deus. Eu não posso ser roda presa, eu não posso me dar esse luxo, eu não tenho esse direito. Eu sou obrigado a fazer o melhor possível. Aí talvez alguém diga, tá pastor, mas olha o teu alcance. O meu alcance de acordo com o que eu posso. Essa é a questão. Então, por exemplo, eu não tenho programa de televisão, mas eu estou no Facebook. Eu, por exemplo, não entendo, né, de imagem como, por exemplo, a Rayane e a Rebeca, mas eu dou meu jeito aqui nos PowerPoints da vida. Ou seja, eu faço de acordo com o que eu posso. Entende? Então, assim, são situações que às vezes as pessoas elas se acomodam, como assim, a vida é assim, a vida é assim, a vida é assim. Ah, pastor, porque a Bíblia diz, depois de 70 é canseira e enfado. Aí o cara que está dançando lá na Feira dos Paraíba, que não leu a Bíblia, como ele não sabe disso, está ele lá. Entende como é o negócio? Porque ele entende que é o seguinte, estou com 70 anos, mas eu vou aproveitar um pouco de vida que eu tenho pela frente. Entende como é o negócio? E se bobear, deve ter até uns velhos tomando uns comprimidos mágicos aí. Entende como é que são as coisas? Né? Aí a gente olha para esse caso e verifica o seguinte, que às vezes a nossa visão é menor do que a visão de quem não crê em Deus. Às vezes a nossa visão é menor do que alguém que não tem o Espírito Santo. E a gente se conforma meio que assim, é assim mesmo. Que é assim mesmo, gente? Que é assim mesmo. Aí talvez alguém diga, mas pastor, você não tem preocupações, você não tem medo, você não tem isso. Bem, quando eu converso com a liderança, os irmãos sabem que eu abro o coração. Não tem vergonha de chorar na frente dos irmãos. Eu não tenho que provar que sou homem para ninguém. Não, para Gisele tem. Então acontece, assim, às vezes a gente fica, sabe, naquela coisa do tipo, não, mas olha, porque, não gente, eu sou de carne e osso, um monte de coisa, mas é o seguinte, Deus me plantou aqui para florescer. Então é o seguinte, por exemplo, vou vir para cá, aí alguém vai dizer assim, mas pastor, por aqui, porque tem um ônibus, tem isso, tem aquilo outro. Tá, mas sabe aquela consciência do tipo, olha, eu poderia até ter feito mais, mas assim, desses 47 anos, eu pelo menos tenho a sensação de que eu fiz um esforço para fazer o melhor que eu podia para Deus. É aquele caso assim, se eu morresse hoje, o que deu para fazer eu fiz. O que deu de dinheiro para eu gastar com as publicações dos meus livros, eu gastei. Olha como é que são as coisas. Estou eu aqui para preparar aquele assunto de vida 2, aqui na igreja, e um pastor já entrou em contato comigo falando assim, mas como é que você pode fazer isso lá na minha igreja? Olha que coisa interessante. Olha como é que são as coisas. Eu preparo um negócio para cá, para a minha igreja. Das tarde, de repente eu recebi um convite, ministrar numa outra igreja. Daqui a pouco já está fazendo uma apostila, já estou fazendo alguma coisa. Por quê? Porque eu quis fazer uma coisa boa para a minha igreja. Entende como é o negócio? Mas a gente fica o quê? Mas ninguém me dá oportunidade. Mas ninguém me dá uma chance. Esquece isso. Faça a sua chance. Cabe a sua oportunidade. Dê o seu jeito. Porque as coisas só acontecem com as pessoas que fazem isso. Agora, quem fica esperando, sentado, né, à toa na vida, para ver a banda passar, a banda passa e a vida fica desse jeito. E, por último, o versículo 7. Quem pode ler, por favor? Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque todos os que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar
seu respeito. Mas não se veja como você foi educado para se ver. Sabe por quê? Porque às vezes pessoas queridas nossas falaram para a gente algumas coisas porque elas não estavam bem resolvidas. É como, por exemplo, aquela mãe que fica chamando o filho de desgraçado. Ela não está resolvida. Mas a criança não sabe. Então ele acha que ele é um desgraçado. Eu lembro que uma vez, nesse negócio de ficar falando assim, eu vou chutando, né? Só que nisso que eu acerto, aí tem gente que acha que é revelação. Não é, eu estou chutando, só que às vezes, né? Aí nisso eu falei, porque às vezes a mãe fala pro filho, seu burro! Rapaz, terminou o culto, mas não vou me procurar. E aí, a irmã ficou emocionada, agora nem lembro se ela chorou, porque ela falou que ela fazia isso em casa. E que ela, quando me ouviu mostrar o ponto de vista de uma criança, ela falou, como devo ter feito meu filho sofrer, aquela coisa. E a questão toda não é nem só essa. É o cara crescer com aquilo inculcado na cabeça dele, que a pessoa mais importante para ele o via como burro. E se a pessoa mais importante para ele o via como burro, o que ele vai pensar? Sou bom mesmo. Você não presta. Você é igual ao seu pai, é igual a sua mãe. Né? E quando fala que é igual o pai e igual a mãe, é só quando uma coisa ruim acontecer. Dificilmente você vai escutar assim, mas você é inteligente igual o seu pai, mas você, olha, é asseado igual a sua mãe. Dificilmente é isso. Geralmente é na hora de raiva, aí tu tá com bronca do moleque, condenado, tu mata igual teu pai, entende? E aí você olha, por exemplo, para uma situação dessa, aí a criança absorve. Aí a criança absorve. E nisso que a criança absorve, ela cresce com aquilo na cabeça. Eu lembro até que eu falei aqui de um garoto chamado Leandro, né? Que ele tomou uma decisão lá um dia. Aí eu falei, vem quarta-feira para o estudo. Estudo? Não, pastor, estudo não. Porque na cabeça dele, estudo ele pensou em escola. E na cabeça dele, ele era um cara burro. E aí quando eu falei estudo bíblico, ele pensou em estudo. Deve ter pensado matemática, comunicação e expressão, né? Aí nessa situação, sabe, você olha e verifica que assim, gente, Deus está dizendo, não diga que você é isso que falaram para você. Não diga que você é o rótulo que colocaram em você. Eu chamei você. O que eu mandar você fazer, você vai fazer. Ah, mas o que eu faço com o meu cabelo duro? Vai com o cabelo duro. O que eu faço com o meu salário mínimo? Vai com o salário mínimo. O que eu faço com a minha canela russa? Vai de canela russa. E você vai se desenvolvendo no ministério, você vai crescendo nas oportunidades que eu vou te dar, e você vai florescer. Agora, se você ficar como o cara que enterrou o talento, eu estou esperando a minha vida melhorar. Quando a minha vida melhorar, eu começo a fazer. Entende? Eu lembro quando eu comecei a fazer minhas filmagens de pregação. Gente, é maior barato, que assim, meus áudios, eu gravava em fita cassete. E aí tu tá pregando, aí fica, né, no fundo, e aí chega uma hora que a fita, aí volta. Aí aquele espaço ali, depois na hora de editar, tem que dar um jeito de emendar, porque o raciocínio pode ter sido cortado. E você ali, você não sabe quando vai acontecer isso na gravação. Então era daquele jeito. Aí terminava aquilo, não dava para divulgar que nem eu faço com os links. As pessoas tinham que comprar meu CD de mensagem. E quem não queria comprar meu CD de mensagem? Mas eu acreditava no que eu pregava. Aí, por exemplo, passou o tempo, eu quero fazer um vídeo. Não tinha internet assim. Então você tinha que gravar. E quem tinha filmadora? E quem filmava com filmadora cobrava. E aí depois passava para fita de videocassete. E quem vai querer comprar a sua fita de videocassete? Aí você vai, transforma em DVD e tal. Aí eu lembro que uma vez um rapaz chegou e eu lembro, eu gastei, para ter uma ideia, 2008 ou 2009, eu gastei R$490 para filmar uma pregação, para ter uma ideia. E aí nisso, gravei, até que eu vendi bastante aquele DVD. Aí um irmão falou assim, mas assim, o vídeo do Malafaia, aí eu falei assim, eu não posso esperar ter o dinheiro do Malafaia para divulgar a pregação que eu faço. Porque o feito, gente, é melhor do que o perfeito. Algo tem que ser feito. É como, por exemplo, quando eu cheguei aqui e vi a luz fluorescente, eu olhei assim e falei, tá melhor. Porque na minha cabeça ele estaria com a vela. Quando o celular começou plim, 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 opa, tá melhor ainda. Aí talvez alguém diga, como assim, pastor? Pergunta Rosinha, eu vim preparado psicologicamente para ficar na vela.
Eu ia, por exemplo, gravar aqui no celular para depois botar o áudio para o pessoal. Entende como é que é o negócio? Por quê? Porque seria o meu melhor, gente. Só que o meu melhor agora é isso aqui. Vocês percebem como é que é o negócio? Assim, agora, se você fica assim, porque um dia, aí não dá. Entende? Aí é que está a questão. Sabe, eu vou esperar a Gisele ser mais legal comigo para eu ser carinhoso com ela. Aí nessa brincadeira, quando vai ver, meu casamento acaba. Porque eu fico esperando e ela fica esperando. Aí eu fico esperando e ela fica esperando. Mas ela não merece. Tá, mas é o seguinte, se eu quero uma mulher melhor, que tal eu melhorar como homem? Esse é o caso. Se eu quero um patrão melhor, que tal eu melhorar como funcionário? Não sei se você vai perceber que é o seguinte, às vezes algumas pessoas podem falar assim, pastor Roberlândia é paciente, né? Ele vê que tá isso aqui errado, tá não sei o que. Você acha que eu não estou vendo nada errado? Não, claro que eu estou. Só que eu fico me perguntando, o que eu posso fazer para eu melhorar, para que alguém possa olhar, né, e verificar o seguinte, poxa, peraí. Se ele pode vir de lá de Olavo Bilac pedalando, por que eu estou cansado para vir? Se ele pode vir aqui no dia que tem tiroteio, por que eu não posso? Sabe, se ele que não conhece ninguém, ele pode entrar aqui, né, com a boca toda dormente, tremendo, mas se ele pode, por que eu não posso? Entende? Se ele pode abraçar uma igreja que ele conheceu ontem, por que eu que estou aqui há 15, 20 anos não posso? Se ele pode atender as orientações da igreja, por que eu não posso? Se ele pode ouvir o diácono da igreja, por que eu não posso ouvir o pastor? Ou seja, qual é a minha ideia? De pelo menos alguém olhar e falar assim, peraí, se ele pode, eu também posso. Agora, isso, gente, você dá para perceber, é eu não botando na sua conta, é na minha. Você melhorar é um problema seu com Deus. O que eu preciso ficar tranquilo é o seguinte, eu estou fazendo a minha parte. É como, por exemplo, já falei com alguns irmãos, tem gente que acha que eu tinha que chutar o pau da barraca e fazer acontecer. Só que eu dei a minha palavra aqui no dia da posse que eu respeitaria o estatuto. Então, se eu passar por cima disso daí, para agradar você, eu estou tendo um problema de caráter. E quando eu estou falando isso, não é porque eu concordo com o texto do estatuto. Se você quiser saber a minha opinião, eu digo. Só que eu disse, é a minha palavra. E se eu negociar quem eu sou, o meu caráter, eu estou negociando algo que Deus me deu, é o meu chamado. E eu não vou sacrificar isso. Até porque eu lido com pessoas adultas. Se eu preciso manipular você para a gente fazer a obra de Deus, então você não está aqui para fazer a obra de Deus. Eu acho que se você está aqui para fazer a obra de Deus, a gente está junto, com boas ideias, um somando com o outro. E o dia que você não tiver, você vai mandar o papo reto para mim e falar assim, pastor, aqui está o meu cargo porque eu não quero. Em vez de ficar remando para trás. Porque a Bíblia diz que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E isso não é ameaça do pastor Nervoso. Está na Bíblia. Aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Deus sabe se as pessoas que desistem da igreja desistem porque são pecadoras somente, ou se eu estou na porta travando a entrada delas para o reino dos céus. Deus sabe disso. Entende? E Deus sabe também se eu estou pensando enquanto o pastor fala do irmão fulano, quando era para eu estar pensando em mim. Deus sabe também. Percebe como é que é o negócio? Então, assim, essa parte eu não faço. Qual é a parte que eu faço? Pegar a Bíblia, abrir e explicar para você. E se eu abrir a Bíblia e comentar contigo, não resolver, não é Jesus. Vai ser eu fazendo qualquer outra coisa? Aqui é a igreja. A gente está aqui por virtude de Deus. Apesar e através do pastor Roberlândia. Então, assim, não tem um outro caminho. Então, quando a gente olha aqui, Deus falando para o profeta, a gente verifica Deus dizendo o seguinte, olha, não digas, eu sou menino. Ou seja, não digas, eu sou de Belfor Roxo. Não digas, eu sou pobre. Não digas, eu recebo auxílio emergencial. Eu sou velho. Não digas isso. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, falarás. E aí eu não sei se dá para você perceber. Como é que pode, né? O pastor que não é de ficar brigando com ninguém, na hora da pregação ele prega de um jeito independente, de modo que ele corre o risco de nunca mais voltar naquele culto. É porque é diferente. Quando eu estou pregando, eu estou falando um negócio que você pode até ficar chateado, mas você sabe que é verdade. Aí que está a questão. Mesmo que eu não pregasse, está na sua Bíblia. Antes de eu nascer, está na sua Bíblia. Eu vou morrer, vai estar na sua Bíblia. Antes de eu vir para Cine, estava na sua Bíblia. Eu vou sair daqui, está na sua Bíblia. Ué, mas o que você está falando se
eu já sei que está na Bíblia. Trabalho de mãe. Não é assim que mãe faz? A gente sabe, não atende, elas falam, entendeu? Então é mais ou menos assim. Espero que ninguém esteja com mágoa de mãe aqui, porque eu estou percebendo que o pessoal está concordando. Entende? Então a gente olha, né, para essa situação e verifica o seguinte: que eu e você, assim como Jeremias, sabe, seja uma flecha na mão de Deus. Sabe, que Deus pegue você, ó, vou lançar para lá e você vai. Sabe, que Deus pegue a mim e a você, eu vou lançar para lá e você vai. Agora imagina se a flecha falasse para o arqueiro: não, não vou não. Eu não vou não. Mas por quê? Eu não vou não porque eu moro em Caxias. Não vou não porque eu sou gordo. Entende? Eu não vou não porque o pessoal diz que eu falo muito. Eu não vou não porque o pessoal diz que eu tenho o olho, eu sou verde. Ou seja, cara, onde eu te mandar você vai. E o que eu disser para você falar, você vai falar. Claro, existe um preço, né? E, né, como diz a Gisele, né, no caso dela, né, que ela está pagando o preço da minha casa. Mas o que acontece? Assim, existe um preço a ser pago. Mas agora, vamos e venhamos. Chegando lá na eternidade. Porque essa vida aqui, eu pelo menos, vocês eu não sei, mas eu vou viver até 120 anos, né? E aí, andando e falando, eu quero estar. Aí alguém vai dizer assim: mas que isso, gente? Se é para sonhar, eu quero sonhar com uma coisa boa. Tem gente que está sonhando se vai perder o emprego, se vai tomar uma bala perdida. Eu sonho de ficar rico e viver até 120 anos. Ah, mas nunca vai ficar, pelo menos imaginei. Entende? Fui deitar pensando assim: olha, picanha na pedra, pá, não sei o que lá, pá, não sei o que lá, e tô ali, pô, imagina, 100 anos, nadando, correndo, que beleza. Ah, isso não vai acontecer, pelo menos aqui eu imaginei. Agora imagina aqui, amanhã eu posso morrer, posso tomar uma bala perdida, hoje ainda, vai cair no meu telhado. Será que tem um barbeiro nesse caldo de cana? E se um rato me morder? E se tiver uma urina de rato? Ou você acha que não passa rato no quintal da gente? Entende? E você sabe que assim, desculpa o terror aqui, leptospirose é o seguinte, ó, ou quando você vai ver, você já não está mais aqui. Agora imagina se eu ficar pensando desse jeito. Então, se é para pensar, eu peço o que eu quiser. E aí, brincadeiras à parte, observa bem como é que são as coisas. Sabe assim, olha, não sei quanto tempo eu tenho de vida, mas o máximo, no meu caso, seria os 120 anos. O que seriam os 120 anos comparados à eternidade? Aí pensa bem, o cara que brincou de igrejinha durante os 40 anos de igreja, como é que vai ser a eternidade dele? O indivíduo que abriu mão do ministério, né, por causa dos seus sonhos pessoais. Eu entendo essas pessoas. E obviamente, como não dá para ter tudo, tu fica com aquela sensação: poxa, hoje como é que seria e tudo tal. Mas aí, lá na eternidade, cara a cara com Deus, e pensar assim: eu troquei de abençoar a vida de fulano, de Beltrano, eu abri mão de fazer isso, fazer aquilo, só para quê? Para poder andar nesse carro, para poder ter essa casa, e todo dia olhar no espelho e falar assim: eu sou uma fraude, eu disse não ao chamado de Deus. Aí que está a questão. Aí está o seguinte: diz, não, mas você pode ir lá depois dos seus 70 anos de idade, Deus aceita. Claro que Deus aceita eu ir depois dos 70. Mas uma coisa é você se converter e ir depois. Outra coisa é você converter com 20 e ir depois. É como, para a gente fechar aqui, para a gente ir embora, quando eu estava falando outro dia, há alguns anos atrás, né? Gisele já está com 43, vai para 44, né? Está indo para a meia idade, mas Gisele já foi nova. E aí nesse caso, né? E aí eu lembro, eu sei que ela é nova, claro que é, mas aí nessa situação o fã-clube aí reagiu. E aí em relação a ele, o que acontece? Fazia só rir, nem fala nada. Aí, então, riu, mas eu já não confio mais no riso da Rosinha. Então, aí nesse caso, antigamente quando ela ria, eu pensava: ela tá gostando, mas agora eu tô ligado. Aí, por exemplo, aí eu lembro que eu estava falando: não, a Gisele foi botar, tinha uns blazers antigamente que eles eram sem manga, né? Falei: não, a Gisele não fica botando blazer sem manga não, só fica vendo o braço da minha mulher e tal. Aí eu lembro que uma irmã terminou o culto: mas pastor, a Gisele é nova. Falei: ah, entendi. Agora que ela é nova, ela mostra para todo mundo ver. Quando ela ficar velha, ela mostra para mim. Beleza? Percebe como é que a questão da linguagem? O que eu estou falando aqui é aquela questão de assim,
Deus, ele pode receber tudo que você tem para oferecer, mas Ele sabe se você está pegando o que sobra como Caim, e Ele sabe se você está pegando o melhor que você pode como Abel. Se o seu melhor, eu tive um colega de seminário chamado Gilvan, ele tinha 65 anos de idade, e ele estava lá estudando. Então assim, é o seu melhor? Glória a Deus. Não seria o meu melhor, porque Deus me chamou, eu estava com 21 anos de idade. E entende a questão? Então, sabe, que eu e você possamos ir e fazer. Pode ser igreja? Pode. Pode ser seu casamento? Pode. Pode ser seu namoro? Pode. Pode ser suas finanças? Pode. Vindo para cá, eu estava ouvindo uma pregação do pastor Anderson Silva. Ele é muito conhecido por pregar contra o pecado sexual, mas o que ele estava falando era o seguinte: se hoje fosse seu último dia, se amanhã fosse seu último dia, e eu tenho certeza, irmãos, que se eu soubesse que esse é meu último dia, eu não ia ficar assim, levanto depois eu resolvo isso, kkk no Instagram. Eu não ia fazer isso, porque seria o meu último dia. Eu ia tentar fazer, sabe, todo o possível para ser o melhor dia da minha vida. Aí eu pergunto: quem te garante que a gente não está no último dia? Pode não ser hoje, mas um dia a gente vai acertar, um dia vai ser. E aí eu pergunto: se hoje fosse seu último dia, como você seria lembrado como membro dessa igreja? Como você seria lembrado como obreiro nessa igreja? Como você seria lembrado como marido, como pai, como filho, como mãe? Como você seria lembrado? Não sei você, mas quando eu faço essa pergunta para mim, eu entendo que assim, tem muita coisa para melhorar na minha vida, e eu não vou botar na conta da Gisele, não vou botar na conta do meu filho, não vou botar na conta dos meus pais, não vou botar na conta de vocês. Eu entendo que eu tenho que ir, fazer e escrever a minha história. Tem coisa que eu controlo? Não. O que eu não controlo está na mão de Deus. É como eu estou trazendo esse texto aqui. Eu não controlo a sua reação. Você pode ir para casa assim: Deus usou meu pastor. Você pode ir para casa assim: o pastor prometeu e só ficou enchendo linguiça. Eu não tenho esse controle. Agora, eu tenho o controle de quê? Fiz a minha parte, Senhor. Eu provoquei. Não sei o resultado disso, mas eu provoquei a tua igreja. Isso eu sei que eu fiz. Vamos ficar de pé? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti, e então e eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a perceber a responsabilidade que temos em nossos ombros, de carregarmos a unção que já foi derramada sobre nós e de exercermos o ministério que já foi confiado a cada um de nós. Eu não sei para o que cada um aqui foi chamado. Eu não sei, ó Deus, qual é o nível de dedicação de cada um aqui. Mas, ó Deus, que cada um possa assumir a sua própria responsabilidade sobre aquilo que tem feito, sobre o seu melhor, sobre aquilo que poderia fazer a mais, e que o Senhor esteja nos ajudando, assim, ó Deus, como tu falastes ali com Jeremias, em que naquele momento, Pai, ele estava se esquivando da sua responsabilidade,
ele estava se diminuindo como pessoa, e o Senhor deixa claro para ele que investiu nele. O Senhor deixa claro para ele que ele podia mais do que imaginava, e o Senhor deixou claro para ele que ele deveria ser uma flecha nas tuas mãos. Então, ó Deus, faz com que o meu irmão consiga perceber que ele pode mais do que imagina. Faz a minha irmã, ó Deus, perceber que o Senhor investiu nela. Faz, ó Deus, com que cada um aqui seja uma flecha na mão do Senhor, atingindo o alvo do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério, seja na saúde, nas finanças, ó Deus, na igreja, na evangelização, que nós, ó Deus, nos recusemos a sermos menos do que o melhor que o Senhor tem para nós. Ajuda a gente, ó Deus, porque Jeremias teve que lidar com reis ímpios, Jeremias teve que lidar com um povo obstinado, Jeremias teve que pregar para pessoas que não queriam ouvir a tua voz, mas ele fez o melhor que pôde, com o melhor que tinha, independentemente se aquelas pessoas aceitavam ou rejeitavam a sua pregação e o seu ministério, mas ele sabia que ele estava florescendo onde o Senhor lhe plantou, que nós também, Pai, nesse lugar, possamos, ó Deus, frutificar os frutos do Senhor na nossa vida, em tudo que viermos a realizar nessa terra que o Senhor nos tem plantado neste tempo. É a oração que eu faço, pedindo que tu nos leves em paz e nos guardes de todo mal, em nome de Jesus.